Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa quinta aula, a aula sobre famílias, né? E aí tentar falar um pouquinho. A gente vai ver nessa aula essencialmente a gente vai ver o que é uma enupla, né? Que é uma sequência ordenada, uma sequência coordenada, né? A gente vai ver isso, vai ver a definição de famílias de conjuntos também, algumas propriedades que ele tem, interseção, união, produto cartesiano, essas coisas. É uma aula, sim, uma aula importante, né? São objetos que a gente usa bem frequentemente. Talvez eu tenha uma abordagem nesse comecinho aqui levemente diferente do livro, mas é altamente baseada nela. Então, recomendo, né, novamente, já falei isso em outras aulas, que sempre usem o livro como apoio, né, para o estudo dessa parte. Primeira coisa que a gente vai definir é o que é uma enupla de elementos de um conjunto, né? Então vamos lá. Definição. Dado um conjunto X qualquer, né? Conjunto X é uma enupla de X. É uma função, na verdade. É uma função. E aí como funciona essa função? Vou chamar essa função de x. Então o nome dessa função é x. Já escrevo que é um domínio dela. E o contradomínio dela é x. Então é uma função que leva alguém em elementos de x, né? E quem é que leva no elemento de x? Como a gente está falando aqui de uma enupla, a gente quer levar n elementos em x. Para que esses elementos, assim, façam sentido para a gente, tenham uma ordem direitinho, a gente vai querer levar os elementos de 1 a n. Então, 1, 2, 3, até o n. Deixa eu ajeitar essa parte aqui. Então, a gente quer levar o conjunto dos elementos de 1 até n em x. Certo? Então, x de 1 vai ser um elemento lá de x. X de 2, um elemento de x. Como a gente geralmente escreve isso daqui, né? A gente pega esse índice, né, que a gente da função mais comumente coloca entre parênteses e a gente deixa ele aqui subscrito, né? Então vai ficar x1 é um elementozão de x, né? x2 é um elemento de x. Então, cada índice desse, cada número desse, né, desse primeiro conjunto do domínio, ele vai servir, na verdade, como índice. No fundo, o que eu estou fazendo? Aqui tem os elementos de x, né? Digamos que aqui seja o conjunto x. Eu estou rotulando cada um deles, dizendo, ó, esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 3, esse aqui é 4, esse aqui é 5, até o enésimo, certo? Então, se eu perguntar, quem é o quinto elemento de x, né? Aí o quinto elemento de x vai ser esse daqui, porque eu rotulei ele com 5. Essa é a ideia de uma enupla, né? Mas como é que a gente representa isso? Primeiro, a gente representa assim, né, pelo índice. Então, essa parte do índice é bem importante. E x, essa função, no fundo, a gente pode representar ela desse jeito aqui. Como se fosse x1, x2, até xn. Onde o primeiro elemento, né, aqui, serve como se fosse uma coordenada. Então, a primeira coordenada é o elemento de x que eu rotulei com 1. A segunda coordenada é o elemento de x que eu rotulei com 2. A enésima coordenada é o elemento de x que eu rotulei com n. E a ordem importa, né? Porque se eu misturo aqui as coordenadas, eu estou dizendo que se eu mudo a ordem, né, de quem eu estou exibindo aqui, eu estou mudando os índices também, de quem é essa função, de qual a imagem, né, de cada um desses números dessa função. Então, no fundo, um enupla é uma função, e uma função que tem como papel, basicamente, rotular, né, os n índices de x. Um exemplo de enupla, que a gente já comentou em outra aula, e que é bem comum a gente ver, é um par ordenado, né? Um par ordenado é a mesma coisa de falar uma doisupla, né? Uma dupla.
É basicamente uma função que vai levar os números 1 e 2 num conjunto de elementos aqui, né? Por exemplo, posso fazer um par ordenado de números reais. X, que vai ser x1 igual a raiz de 2 e x2 igual a 1. Então, x, né, essa função aqui, x, esse par ordenado x, na verdade, é raiz de 2, 1. Certo? O que eu estou querendo falar aqui é que o x do 1 é o raiz de 2 e o x do 2 é o 1. Então, essa notação aqui, né, que a gente usa é a mesma coisa de estar definindo uma função dessa forma aqui. E aí, como eu já comentei, né? Quem é a iésima coordenada de uma enupla? É a imagem de i por x, né? Então, a imagem dessa função x. No fundo, o xzinho que tem o índice i. Nesse caso, quem é a segunda coordenada dessa 2-upla, né? Ou desse par ordenado? É 1, porque o x2 é 1. Certo, gente? Então, a ideia de enupla é quase, né? É uma expansão dessa ideia de par ordenado. Você tem uma sequência ordenada. E como é que você ordena isso? Através de índices, né? E aí, por isso, se você tem n índices, é uma enupla, pode ser uma 3-upla, 4-upla, 5-upla. Esse n aí vai depender do que você tá querendo fazer. E é legal porque a gente utiliza dessa forma o que a gente já aprendeu, né, de conceito de funções para generalizar esse objeto que a gente já podia trabalhar, né, que é uma sequência ordenada de n elementos de um conjunto. Mas perceba que essa enupla, né, é uma função que o domínio ele é bem comportadinho, né? São n números em sequência, tem uma ordenzinha. Eu poderia querer fazer uma sequência infinita. E aí, uma sequência infinita, ela se... nesse jeitinho aí, bonitinho, eu poderia representar como os naturais indo no conjunto x, né? E aí, por que isso aqui funciona? Porque é a mesma coisa de eu escrever x1, x2, x3, assim por diante, xn mais 1. Só que os números naturais são infinitos, né? Eles não acabam, né? A gente pode ir aumentando aqui quanto quiser. Sempre tem um sucessor. Acho que vocês vão ver isso no próximo capítulo. Mas com certeza você já tem uma ideia sobre isso. Então, é uma sequência, né? Com o número naturais de termos. São infinitos termos, mas que eu ainda consigo colocar em ordem, né? Sempre que eu pego os índices, eu consigo botar quem é o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, né? E aí o enésimo termo da sequência vai ser o xn, que é a mesma coisa de onde essa função x está avaliado no n, né? Então, no fundo, eu estou quase que pegando e ordenando vários valores de x. Um comentário que eu não tinha feito, mas que é interessante fazer, que realmente isso aqui se comporta como uma sequência, onde eu posso repetir elementos, né? Que eu não estou dizendo necessariamente que essa função x é injetiva. Então, o x3 pode ter o mesmo valor que o x5, por exemplo, né? E aí significa que essa função aqui não é injetiva e não precisa ser, né? Numa sequência, às vezes a gente quer repetir termos e está tudo bem. Exceto se a gente colocar alguma restrição em relação a isso. Tampouco que é sobrejetiva. Não significa que x tem todos os elementos de x estão escritos aqui. Poderia pegar x como um conjunto que tem o número 1 e o número 2, fazer uma sequência que vai do 1 para o 2, que eu chamo de y, né? A sequência y, ou que fosse 1, e assim sucessivamente, né? Como se o y fosse isso daqui. Não é sobrejetiva, né? Essa função aqui, porque só pego 1. É uma sequência onde todos os índices, né? Todos os termos, as coordenadas, são igual a 1, né? A gente vai dizer que é uma sequência constante. Mas a verdade é que na hora de rotular, né? Então, a grande ideia que a gente tem com famílias, né? E que ele tenta apresentar nas primeiras páginas desse parágrafo, é que a gente pode usar conjuntos para rotular outros conjuntos, né? Ou para rotular elementos de outros conjuntos.
E esse conjunto que a gente usa para rotular, ó, a gente já utilizou esse conjunto comportadinho aqui, de 1 até n. Utilizou os naturais também, que de certa forma é comportadinho, né, porque tem uma sequenciazinha. Mas eu poderia usar um conjunto qualquer para rotular. Um conjunto L, né? Então, eu posso pegar um conjunto L qualquer. Então, conjunto L qualquer. E para todo lambda, né, que pertence a L, eu posso... No fundo, eu estou fazendo essa função aqui, né? X, que vai de L. Então, eu estou pegando um conjunto L qualquer e vai no conjunto X. Para todo lambda que pertence a L, eu pego lá o X lambda e represento como esse X lambda aqui, né? Subscrito. No fundo, eu estou fazendo o quê? Pegando L, a cardinalidade, né? O tamanho, a quantidade de elementos de L, a gente pode imaginar assim, de elementos de X e rotulando eles. Então, vai ter, se um tiver aqui no L, né? Vai ter o X1, vai ter o X lambda, vai ter o X, enfim, X alfa, o X beta. Todos os elementos de L a gente vai rotular. Ah, mas quais são os elementos de L? Aí isso, a gente pode pegar um L bem estranho, na verdade. Tem conjuntos bem estranhos que a gente não conseguiria nem escrever assim em sequência, né? Como a gente consegue fazer com os naturais, que são infinitos também. Na verdade, é bem fácil achar conjuntos que a gente não consegue escrever assim em sequência como os naturais. Tem conjuntos que são muito mais estranhos que isso. Mas o que importa pra gente é essa ideia de eu posso pegar os elementos desse conjunto estranho, como for, ou não, e rotular outro conjunto através desses elementos, né? Podendo ser rotular de qualquer jeito. E essa também é a motivação para a gente definir o que é uma família de conjuntos. Então, uma família de conjuntos é basicamente uma rotulação de conjuntos. Então, a gente pode pensar dessa forma, como uma... vamos lá. Def. Ou melhor, vou escrever isso daqui e explicar. Então, vamos imaginar assim, ó. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é A, lambda, são conjuntos, né? Então, A lambdas são conjuntos. Isso significa, para cada lambda que pertence a L. Então, o que eu estou fazendo no fundo é pegando uma função que vai de L e leva um X aqui. E quem é esse X? Um conjunto cujos elementos são conjuntos. Então, esse F aqui, o que ele está fazendo é pegando cada conjunto de X, não necessariamente pegando todos, não necessariamente pegando diferentes, e rotulando. Vai ter um conjunto de X que vai ser o A lambda, vai ter outro conjunto de X que vai ser o A lambda barra, se lambda e lambda barra forem elementos de L. Então, uma família de conjuntos a gente pode pensar, na verdade, assim, né? Como uma sequência de conjuntos, né? Até botei as chaves aqui, mas como a gente viu, faz mais sentido botar o parênteses, né? Como se fosse uma sequência de conjuntos. Não é necessariamente uma sequência, porque não necessariamente precisa ter uma ordem, mas uma rotulação, né, de todos esses conjuntos com índices de L, né? Então, qualquer elemento de L vai servir como índice para algum conjunto. Quando já tiver subentendido qual é o conjunto que a gente está usando para rotular, aí a gente escreve só assim, né? É muito comum a gente, quando for escrever sequências, deixar de fora da onde a gente está pegando os índices, né? Aí a gente, quando a gente for escrever famílias, né? Aí, se for uma família, e vocês vão entender melhor essa denominação mais para frente. Se uma família enumerável, aí a gente geralmente coloca que o índice é os naturais. Se uma família qualquer, aí a gente escreve um conjunto qualquer. Mas quando está subtendido da onde a gente está pegando esses lambdas, aí a gente nem escreve, né?
mas quando não tiver subtendido, a gente escreve L, por enquanto, como um conjunto qualquer, certo? Então, imagina que eu tenho uma série de conjuntos e eu só rotulei eles. Aí, a gente vai definir agora o que é a reunião dessa família. Então, vamos lá. Dada uma família de conjuntos aqui, a lambda, com esse lambda, né, num conjunto qualquer, por enquanto eu ainda vou continuar escrevendo. Mas aí depois eu posso começar a omitir da onde a gente está tirando esses rótulos, né? A união ou reunião dessa família, né? O livro traz como reunião, vou escrever reunião. A reunião dessa família é o seguinte conjunto. É o conjunto que tem todos os elementos que estão em pelo menos um dos conjuntos a lambdas. É o conjunto dos elementos que pertencem a pelo menos algum a lambda. Então, se o elemento pertence a pelo menos um conjunto dessa família, ele está na reunião dessa família. E como a gente escreve isso? Assim, ó. O símbolo de união, grandão, os elementos e da onde a gente está variando o índice, certo? Então, a união, né? A reunião dessa família, a gente escreve desse jeito. E, como a gente definiu, isso aqui é igual aos elementos x, tal que existe algum lambda que x pertence a lambda, né? Então, existe algum conjunto dessa família que o x pertence a ele. Vou só reescrever aqui. E então ele está na reunião. Perceba que isso é diferente da união de dois conjuntos, né? Porque quando a gente está falando de famílias, né, a gente está falando sobre... a gente já está falando sobre conjuntos. Se eu quisesse fazer a união de duas famílias, o que eu ia fazer é fazer um conjunto, assim, pelo menos assim que a gente imagina, né? Fazer um conjunto maior com todos os conjuntos da outra. Já fazer a união de uma família é como se eu fizesse a união de cada elemento daquela família, onde cada elemento daquela família é um conjunto, né? Porque a gente está falando de famílias de conjuntos. Por exemplo, eu poderia ter uma família que tem esses conjuntos aqui, o conjunto 1, 2, o conjunto 1, o conjunto 2, o conjunto 1, 2, 3. Digamos que minha família fosse essa daqui. Vou chamar essa família aqui de F. Quem é a união da família F, né? Eu poderia rotular essa família, dizer que esse aqui é o A1, A2, A3, A4. A união da família F é o conjunto de todos os elementos que estão em pelo menos um desses conjuntos. O 1 está em pelo menos um desses conjuntos? Tá, então 1 entra. O 2 está em pelo menos um. O 3 está em pelo menos um. O 4 não está. O 5 não está. Mas ninguém está, né? Só tem esses 3 que estão em pelo menos um. Então, nesse caso aqui, ó, a reunião dessa família ia ser os 1, 2, 3, né? Beleza? Aqui eu peguei uma família bem simples, né? Que só tem quatro elementos, né? Quatro conjuntos nessa família. Mas poderia ser uma família bem estranha. Essa aqui é a reunião de uma família. Certo, gente? E a interseção de uma família? Ideia bem parecida, né? Só que a interseção... Por outro lado, né, vou apagar esse exemplo aqui, só para poder escrever em sequência a união e a interseção e a gente poder comparar.
a interseção dessa família é o conjunto dos elementos que pertencem a todos os alâmbidas, né? Que pertencem a lambda para todo lambda da onde a gente está pegando esses índices, né? Então, todo mundo tem que ter aquele elemento. Vou escrever aqui, né? Olha como a gente escreve. Esse símbolo é o da interseção. Quem são os elementos que a gente está pegando, da onde está vindo esses índices dessa família. São os elementos x, tal que, para todo lambda, x pertence a lambda. Então, a interseção são os elementos que tem em comum em todos, né? Quanto à união, tem que estar em pelo menos um. Beleza, a gente já definiu a interseção de famílias. Tem casos especiais, né? Por exemplo, a gente estava vendo casos onde que a gente chamou de enupla, né? Mas foi para elementos, mas a gente poderia rotular uma família com N elementos, que a gente pegava os conjuntos 1, 2, 3, até N, para ser o conjunto rotulador, né? Como a gente está dizendo. A partir daqui eu vou escrever esses conjuntos assim, ó. Certo? Entre colchetes, esse N significa os números de 1 até N, né? Que tá esse conjunto aqui. Tô definindo como isso daqui, né? Se a gente tiver esse caso aqui, perceba que a união, a gente tem uma família que o índice é esse daqui, né? Então, digamos que a gente tivesse uma família BI, onde esse I pertence aos números de 1 a N. A união desses BI, né? É a mesma coisa de falar B1, união B2, união B3, até união BN. Nesse caso aqui, né? Que é um caso que tem N elementos. É muito comum também a gente escrever, quando a gente está falando dos números naturais, né? A gente acaba escrevendo dessa forma aqui, né? Aqui usei a união, mas poderia ser a interseção. A interseção, digamos que eu tivesse outra família aqui, a família dos CI, onde I eu estou tirando dos naturais. A gente escrevia assim, ó, I pertencente aos naturais, a interseção dos CI. Isso aqui é CI, C1, interseção C2, interseção CN, interseção, e assim por diante, né? Dos números naturais. Quando não causa ambiguidade, a gente também acaba escrevendo assim, ó. Vou escrever de outro jeito aqui. I igual a 1 até infinito. A gente está falando dos números naturais, né? Mas pode ser que essa família esses índices sejam infinitos, não sejam naturais, aí a gente vai e escreve desse jeitinho aqui, né? Como a gente já viu, né? A gente fala da onde a gente está tirando o índice. Alguns resultados importantes que a gente tem em relação à família, eu vou colocar aqui, né, para a gente ver. Primeiro, né, deixa eu organizar aqui. Digamos que a gente tem uma família, né? Então, dada uma família qualquer de conjuntos. Família de conjuntos a lambda. Certo? Então, a gente vale o seguinte, né? Primeiro, o complementar da união dessa família é igual à interseção dos complementares. Certo? Então, o complementar da união é igual à interseção dos complementares. E vale como se fosse o contrário também, né? O complementar da interseção dessa família é igual à união dos complementares. Beleza, gente? Então, aqui são duas propriedadezinhas que valem, né, para a união e para a interseção de famílias. Vamos provar uma dessas propriedades, né?
Vamos provar, por exemplo, a primeira propriedade. Ou não, vamos provar a segunda. Aqui. Prova da 2. E aí lembrando, né? O que é provar que dois conjuntos, ó, porque isso aqui é um conjunto, isso aqui é outro conjunto. O que é provar que dois conjuntos são iguais? É que um está contido no outro e o outro está contido no um, né? Vocês vão ver que dava para a gente provar direto, na verdade, porque a ideia de complementar a gente define com si somente si. Mas vamos fazer um lado de cada vez, depois mostra que dá para fazer a mesma coisa na volta, né? Então vamos lá. Tomando um x que pertence a esse conjunto aqui da esquerda, né? Então um x que pertence ao complementar da interseção. O que isso quer dizer? X que pertence ao complementar da interseção. Ó, peguei um cara daqui e vou querer mostrar que ele está aqui, né? X pertence ao complementar da interseção, isso aqui, isto é, X não pertence à interseção. Beleza, gente? X não pertence à interseção. Porque se ele pertence ao complementar da interseção é porque não pertence à interseção, é a definição. E o que isso significa? X não pertence à interseção, que existe um lambda zero. Tá, deixa eu escrever direitinho aqui, né? Isso aqui implica você não pertencer à interseção de uma família. Ó, pertencer à família, a interseção é o quê? Para todo lambda, ele está dentro de algum conjunto daquela família. Não pertencer significa que existe algum conjunto que ele não está dentro. Isso aqui implica que existe algum índice lá dessa família, tal que X não pertence ao conjunto que tem esse índice. Basta que ele não pertença a um conjunto, né, para ele não estar na interseção. Só que o que significa que X não pertence a esse conjunto de índice lambda zero? Isso aqui significa que X pertence ao complementar dele, né? Porque se ele não pertence ao conjunto, ele pertence ao complementar. E aí, novamente, se X não pertence ao complementar, ele com certeza, X pertence à união dos complementares. Por que ele pertence à união dos complementares? Porque para pertencer à união dos complementares, basta ele pertencer a um dos complementares. A gente já mostrou aqui, né, que existe sim um índice que ele pertence, né, ao complementar daquele índice. Logo, ele pertence à união. Então, com isso daqui, a gente provou que a interseção dos complementares está contido na o complementar da interseção está contido na união dos complementares. Certo? Foi isso aqui que a gente mostrou. Para mostrar a volta, vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, vamos lá. Reciprocamente. A gente vai pegar agora um conjunto aqui, né, da união dos complementares e vai querer mostrar que ele está no complementar da interseção. Então, reciprocamente, tome X que pertence à união dos complementares. O que é X pertencer à união dos complementares? Algum complementar tem X, né? Isso aqui implica que existe alguma lambda aqui, então existe algum índice lambda aqui, existe um lambda 1, tal que X pertence ao complementar desse a lambda 1. Porque é isso, existe, ele está na união, então algum desses conjuntos tem que ter ele. Se ele pertence ao complementar de algum deles, significa que ele não pertence ao conjunto a lambda 1, né? Se X não pertence a algum dos alâmbidas, implica que X não pertence à interseção dos alâmbidas. Se X não pertence à interseção dos alâmbidas, X pertence ao complementar da interseção dos alâmbidas, né? Terminamos nossa demonstração, ó, porque a gente mostrou que
Um está contido no outro e o outro está contido em um. Vou escrever agora outras propriedades que a gente tem, né? Agora em relação a uma função, né? Se a gente tivesse uma função, a gente pode tentar analisar cada família no domínio, no contradomínio da função, como é que eles ficam em relação à imagem, né? E a imagem inversa. E é isso que a gente vai fazer, né? Então, dada uma função f, que vai de A para B, né? Então o domínio é A e o contradomínio é B. E famílias de subconjuntos de A, respectivamente de B, né? Então, a família A lambda, né, de subconjuntos de A, e a família B lambda também, posso chamar assim? Acho que é melhor escolher outra, né? E B alfa de subconjuntos de B, né, respectivamente. Então, A lambda é uma família, né, de subconjuntos de A, e B alfa é uma família de subconjuntos de B. Então, tem uma família de subconjuntos do domínio e uma família de subconjuntos da imagem, né? Da imagem não, do contradomínio, desculpa, gente. E aí as propriedades que valem para isso, né? Então a gente tem o seguinte, que a imagem da união dos alambdas é igual à união das imagens dos alambdas. Legal. Isso aqui deriva diretamente de algumas propriedades que a gente já provou anteriormente, né? Mas vou deixar aqui para vocês. Outra coisa, a imagem da interseção dos alambdas está contido na interseção da imagem dos alambdas. Beleza? Terceira coisa que vale, a imagem inversa da união dos B alfa é igual à união da imagem inversa dos B alfa. E quarto, a imagem inversa da interseção dos B alfa é igual à interseção das imagens inversas dos B alfa. Certo? Isso aqui deriva de uma coisinha que a gente já provou na aula passada, mas acho que é legal vocês tentarem provar pelo menos um ou dois dessas propriedades aqui. A maioria sai direto pela definição também, né? Que a gente viu agora de família, de interseção, de união, de imagem e imagem inversa. Basicamente, a gente só vai ter que aplicar a definição de cada uma dessas coisas em sequência. Para finalizar, a última coisa que a gente vai ver é a ideia de produto cartesiano, né? Então, a gente quer fazer o produto cartesiano de vários conjuntos. A gente já definiu isso aqui anteriormente para dois conjuntos, né? Como é que a gente define, então, o produto cartesiano para vários conjuntos? Então, digamos que a gente tivesse essa família aqui finita de conjuntos, A1, A2, até a N. O produto cartesiano desses conjuntos, a gente vai escrever assim, ó, A1, produto cartesiano com A2, produto cartesiano com A3, e assim por diante, até produto cartesiano com AN. E é o conjunto, isso aqui é o conjunto das enuplas, cujo o primeiro índice está em A1, o segundo índice está em A2, o enésimo índice está em AN. Das enuplas A1 até AN, tal que A1 pertence a A1, A2, opa, é Azinho, né? Azinho 2 pertence a A2 e até Azinho N pertence a AN. Beleza, gente? E aí, como é que a gente escreve isso daqui? A gente escreve assim, ó. Usa o símbolo de produto, fala o índice que a gente está variando e da onde a gente está variando esse índice, né? No caso, a gente está indo do A1 até o AN, fazendo o produto de todo mundo. E aí, pessoal, por hoje a aula é isso.
Tem alguns outros exemplos que o livro traz, eu acho que eu trouxe alguns exemplos diferentes também, dá para vocês complementarem a aula com o livro, mas com o que a gente viu aqui na nossa aula, dá para vocês fazerem os exercícios, né, do exercício 16 até o 21 do livro. E com isso, vocês já estão aptos a fazer todos os exercícios do livro, certo? Todos os exercícios do primeiro capítulo do livro, né? Todos os exercícios do capítulo 1, todos os exercícios do livro não, que o livro tem centenas de exercícios de coisas que a gente ainda vai estudar. Mas, pelo menos do primeiro capítulo, a gente conseguiu ver tudo, pelo menos assim, toda a parte essencial, né? Pode ter algum exemplo no livro que a gente não viu, algum exemplo que eu falei aqui que não está no livro, mas o que é essencial para resolver os exercícios do 1 ao 21 a gente já viu. Nessa aula a gente viu que era o que faltava, né, para a gente conseguir resolver os exercícios do 16 ao 21. Porque muitas coisas desses exercícios usam conhecimentos anteriores também, né, que a gente viu na última aula. E é isso, gente. Queria agradecer para quem está assistindo a aula até aqui. Espero que esteja ajudando nos estudos, sirva como complementar e um incentivo também para que vocês continuem vendo a disciplina.